Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para nossa última aula do ano de ensaio de materiais, a aula de ensaio por ultrassom, né? Continuando a parte aí de ensaios não destrutivos. A gente já viu a parte de ensaio visual, ensaio de líquido penetrante e agora é o ultrassom. Primeiramente queria pedir desculpa pelo atraso por postar essa aula, né? Eu sei que deveria estar postado na segunda-feira, hoje já é sexta-feira, né? Tô postando só agora. Mas é porque esse final de período está sendo muito corrido, né? E é muita prova corrigir, exercício para corrigir, que está ficando muito atribulado, né? Tanto na engenharia quanto no técnico. Né? Ainda tem essa necessidade de ter que reabrir atividades, né? Eu não reabri as minhas, né? Como eu até mandei por e-mail para vocês. Porque eu já corrigi todas, então reabrir uma atividade que já tem gabarito não faz sentido, né? Então eu tive que preparar outras, de todas as disciplinas do técnico, então foi bem trabalhoso isso, tá bom? Mas isso não vai se repetir, essa questão do atraso. Né? A gente vai conseguir terminar a nossa disciplina o mais rápido possível. Vamos começar então o ensaio por ultrassom. Uma coisa importante que eu queria falar também é que eu vou pedir um resumo de todas essas aulas que eu estou dando de ensaio não destrutivo. Né? Geralmente eu dou uma semana para fazer o resumo, né? Só que, como a gente atrasei pra caramba para postar essa aula, né? E vocês têm o Enem mês que vem, se eu não me engano, né? Então eu vou deixar esse resumo lá pro finalzinho de janeiro, tá bom? Então vocês podem aproveitar esse recesso de vocês aí, não se preocupar com isso. Mas assim, lá pro finalzinho de janeiro, acho que vou botar dia 30, 31, não sei nem se tem 31 de janeiro, né? Aí eu vou dar um prazo muito grande até o finalzinho de janeiro pra vocês fazerem, tá? Então não se preocupem em relação a prazo, beleza? Bom, começando a parte de ultrassom, é inevitável a gente ter que fazer uma revisão aqui na parte de ondas, né? De ondulatória. Imagino que vocês tenham visto isso em física já, né? Pois bem, vamos lá. A introdução. A gente sabe que os morcegos, por exemplo, eles têm uma visão quase nula. Então eles se orientam através de ultrassom. Então o ultrassom, além de ser uma ferramenta usada para inspeção, né, para ensaio, também é algo usado na natureza, né, pelos próprios animais. Né? O que acontece no caso dos morcegos? Eles emitem ondas ultrassônicas e quando recebem o eco de retorno, são capazes de identificar o que tem na frente deles. Então é como se eles criassem um estímulo e de acordo com a resposta, eles identificam o que está na frente deles. Né? O som audível pelo ouvido humano também possui uma fonte emissora, claro, uma receptora e o meio de propagação, que é por onde o que conecta a fonte emissora e receptora. Então, o que a gente ouve também também parte desse princípio, né? Tem uma fonte emissora, no caso agora que eu estou fazendo a aula, meu corpo, né? Minhas cordas vocais estão emitindo som. É, claro que está por meio do fone para vocês e tal, mas se você estivesse na minha frente, eu estaria emitindo o som através da minha boca, esse som ia se deslocar através do ar e ia chegar até os seus ouvidos. Né? Então eu sendo emissor, seus ouvidos sendo receptores e o ar como meio de propagação. O som se origina da vibração de um material. Essa vibração é transmitida ao ar e é levada na forma de ondas sonoras até a fonte receptora. Né? Então a gente pode entender onda como um tipo de vibração molecular. Né? Nessa aula especificamente a gente vai estudar o ultrassom. Né? A gente vai falar um pouco sobre onda, sobre o que é ultrassom e depois a gente vai falar sobre como que o ensaio é realizado. Né? Mas, de maneira simples, o que acontece nesse ensaio? A gente induz, por meio de um emissor, ondas ultrassônicas que vão se propagar através do material que a gente quer analisar. Né? E pelo eco que a gente capta no receptor, nós determinamos a existência ou não de descontinuidades. Né? Então é através do eco que a gente faz essa captação de descontinuidades. Aqui tem um exemplo, né? Uma emissão que é o alto-falante, tem a onda sonora se propagando e a recepção no ouvido. Né? Só uma imagem aí para exemplificar. Esse ensaio por ultrassom ele é um dos mais usados na indústria, né? Porque ele tem uma vantagem muito grande em relação a outros ensaios, né? Como o líquido penetrante, por exemplo, que nesse ensaio de ultrassom eu consigo analisar a peça inteira, não apenas a superfície. Né? O líquido penetrante, como vocês podem
como você deve lembrar da aula passada, ele funciona através de da identificação de irregularidades na superfície, né? Agora, se eu tenho algum tipo de irregularidade no interior da peça, no interior da amostra, eu não consigo detectar através de ultrassom. Então a gente tem essa limitação, através de líquido penetrante. Então a gente tem essa limitação quando se trata de líquido penetrante. Para ultrassom, eu já não tenho essa limitação. Eu consigo analisar o interior da peça, né? Eu consigo, sem quebrar ela, ver o que está lá dentro e ver se tem alguma coisa errada lá dentro, né? Então, para entender melhor isso, a gente vai ver o que são ondas, como se classificam, como se propagam, quais são seus principais elementos, o que é ultrassom e como gerar ultrassom. Primeiramente, questão das ondas, né? O que são ondas, né? Onda a gente pode associar a oscilação, né? É algum tipo de oscilação que vai estar acontecendo. Aqui está escrito o exemplo de uma pedra jogada numa lagoa, que a gente observa que tem uma perturbação na água, né? Isso é um tipo de onda que está se criando ali, né? O movimento da pedra vai fazer com que as moléculas de água ao redor oscilem, né? Essa oscilação é o que a gente chama de onda, né? Aí está exemplificando o próprio exemplo da pedra, né? Uma rolha no caso. Ela está sendo jogada, fazendo um movimento aí vertical, né? É um movimento oscilatório, né? Essa parte de oscilatória, de mecânica ondulatória é uma parte bem forte, específica da física, só que ela tem grande utilidade, obviamente, né? E uma das coisas mais importantes que a gente tem que destacar quando está falando disso é a questão da transmissão de energia. Porque a onda ela serve para transmitir energia sem transportar matéria, né? Então perceba que no caso da rolha, a energia potencial gravitacional que a rolha tinha é transformada na energia que vai ser responsável por causar oscilação nas moléculas de água, né? Mas essa energia ela é transmitida e transformada, adaptada sem transporte de matéria. Então é algo feito sem transporte de matéria, uma característica muito interessante das ondas. É possível a gente classificar as ondas tanto quanto a natureza delas, quanto ao seu sentido de vibração. Quanto à natureza, ela pode ser mecânica ou eletromagnética. As mecânicas precisam de um meio material para se propagar, né? A gente sabe a distinção entre mecânica e eletromagnética. A principal distinção é essa, né? Porque a onda mecânica ela precisa de um meio para se propagar, ao passo que a onda eletromagnética não precisa de um meio para se propagar. Beleza? Né? Ondas sonoras são exemplos de ondas mecânicas, né? É até interessante falar isso porque nos filmes, né, filmes de ficção científica, a gente vê muitas vezes aquelas guerras nas naves, explosões acontecendo, aquela barulhada naquela guerra intergaláctica, enfim. E a gente não percebe que aquilo, na verdade, eles estão ignorando um fato físico bastante relevante, que é o caso, que é a questão do som não se propagar no vácuo, né? Ou seja, exatamente porque no vácuo não tem um meio para propagar o som. Então essa explosão, guerra, gritaria que tem no espaço no geral, ele seria totalmente mudo, né? O filme seria mudo. Então você bota aí no Star Wars, que tem algum tipo de guerra, de batalha entre naves aí, uma explodindo, fazendo barulho, a gente sabe que isso é uma inverdade, né? Não é fiel à realidade nesse caso, né? A gente pode fazer um, um experimento simples, né, que é esse caso aqui, que é colocar uma campainha no vácuo e tocar essa campainha. A gente não vai ouvir nada. Nada, nada, nada. O som não vai se propagar. Por outro lado, se eu acender uma lâmpada nesse vácuo, né, eu vou ter a luminosidade aparecendo, né? Por quê? Porque a luz é uma onda eletromagnética, né? As ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de um meio para se propagar, né? Aqui tem uma característica importante, né, das ondas, que está associando aqui nesse quadro, né? Associando as ondas à vibração, né? A gente vibra uma partícula, essa molécula, por exemplo, ela vai
transmitir essa vibração para a partícula vizinha e assim por diante. E isso vai caracterizar a onda mecânica. Essas ondas mecânicas elas precisam de um meio para se propagar, mas não necessariamente é o ar só, tá, gente? Ela pode se propagar em sólidos, em líquidos, em gases, de todos os tipos. O importante é que tenha um meio, né? É claro que as características de propagação vão depender do meio, só que não precisa ser necessariamente ar. Quanto ao sentido de vibração, as ondas elas se classificam em transversais e longitudinais. Nas transversais, as partículas vibram em direção perpendicular à direção de propagação da onda, né? Movimento das cordas de violão. E nas longitudinais, as partículas vibram na mesma direção da propagação da onda, né? A velocidade de propagação de uma onda longitudinal costuma ser maior que de uma onda transversal. É outra característica importante. Então a gente tem essas duas classificações possíveis de ondas aí. Você deve ter visto isso já na parte de física. Ou se não viram, estão para ver, né? Elementos de uma onda. Essa parte é importante porque a gente descreve aqui o que é o que na onda, né? Então vamos lá. Nesse desenho aqui embaixo, o ponto A, C, E e G são as cristas da onda. B, D e F são os vales, né? A amplitude da onda, como está mostrado nessa imagem, aqui eu tenho a definição certinha do que é, né? É a altura da crista medida a partir da linha de repouso, né? A linha de repouso é a nossa linha de referência, né? O comprimento da onda é a distância entre uma crista a outra ou de um vale para outro, né? E a frequência é o número de ciclos que a onda faz por unidade de tempo. Ciclos por segundo, ciclos por minuto, esse tipo de definição. Um ciclo, né? Eu já tinha trocado antes essa parte. É o movimento completo de um ponto qualquer da onda, saindo de sua posição original e voltando a ela. Então é aquela questão de movimento como se fosse circular, né? Sai de um ponto, dá a volta e chega nesse ponto novamente. Velocidade de propagação, né? A velocidade de propagação de uma onda é função do meio que ela percorre, né? Para diferentes materiais temos diferentes velocidades de propagação, né? Então a gente tem essa questão aí, como eu falei, o meio que ela está propagando vai influenciar as características da onda, né? A frequência média em Hertz, né? É um ciclo por segundo, né? Ou 1 Hertz, né? 1 kHz são 1000 ciclos por segundo e 1 MHz são 1 milhão de ciclos por segundo, né? Então a gente tem essas distinções de frequência, né? Frequência é nessa unidade. Frequência, velocidade e comprimento de onda se relacionam, né? Tem uma relação matemática entre eles, né? Vocês já devem ter visto isso. Mas, de modo geral, essas são as características principais da onda. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 330 metros por segundo, né? Em sólido ou líquido, essa velocidade pode ser bem maior. Na verdade, essa velocidade nesse caso é bem maior, né? Porque quando a estrutura de um líquido é mais compacta que a estrutura de um gás, do ar. E a estrutura de um sólido é mais compacta ainda, né? Então, como pode ver no aço, a velocidade de propagação do som é de 5.900 metros por segundo, né? 10, quase 20 vezes aí mais rápido do que no ar. Isso para o som. A tabela a seguir informa a velocidade de propagação das ondas sonoras e alguns materiais de uso comum na indústria, né? Então aqui a gente tem as velocidades aí de acordo com o material e de acordo com a classificação da onda em relação ao seu sentido, na sua direção, né? Tem alumínio, chumbo, aço, ferro fundido, latão, vidro, acrílico, tem várias opções. O que é ultrassom então, né, de fato? Né? O ultrassom são sons com frequência acima de 20 kHz, né? Ou seja, acima de 20.000 Hz, né? Ou seja, são sons que eles se propagam com a frequência de 20.000 ciclos por segundo, né? Acima disso, na verdade. Alguns animais, os cachorros, por exemplo, os cães, eles conseguem perceber sons de até 25 kHz, né?
morcego até de 50 kHz, né? Mas o ser humano não consegue perceber sons de mais de 20 mil Hz, de 20 kHz. Né? Então, ultrassom são sons com alta frequência. Né? Resumindo, são ondas com alta frequência. Né? Onda sonora de alta frequência. A gente vem definindo então o que é ultrassom. É importante a gente destacar também como que ele é produzido, né? Como que o ultrassom é produzido. A forma mais comum de produzir ultrassom nos ensaios não destrutivos é aquela que utiliza cristais piezoelétricos. O que são cristais piezoelétricos? São cristais, né? São cristais sólidos que eles têm uma característica muito importante. Né? A característica desses materiais, desses cristais, é a seguinte: quando eu deformar esse material, esse cristal, vai haver a geração de uma DDP, de uma diferença de potencial. E ao contrário, quando eu gerar uma DDP sobre esse cristal, ele vai se deformar. Então, uma relação de um estímulo mecânico tem uma resposta elétrica e um estímulo elétrico tem uma resposta mecânica. Né? Então, é relacionar deformação e DDP. Né? Se eu botar um voltímetro lá no cristal e deformar ele, eu vou ver que vai surgir, devido à deformação, uma diferença de potencial. Né? Isso é característico de alguns materiais específicos, né? São os cristais piezoelétricos. Eu tenho o sulfato de lítio, titanato de bário, quartzo, são alguns exemplos de cristais piezoelétricos. Né? Em 1880, os irmãos Curie descobriram o efeito piezoelétrico de certos materiais. Né? Esse foi a primeira descoberta dessa piezoeletricidade que a gente chama. Né? Que está mostrando, né? Eu botei um peso sobre um cristal piezoelétrico. Foi criada uma DDP. Né? Ao mesmo passo, quando eu crio a DDP, vai haver uma deformação do cristal. Né? Aí o Lippmann também contribuiu com a observação dos irmãos Curie para explicar isso. Né? E outro fato relevante para a gente aqui, relevante, não irrelevante, é que quando se aplica corrente elétrica alternada no cristal, vai haver uma vibração nele, né? Na mesma frequência que a corrente. É importante falar que a corrente alternada ela funciona de maneira similar, posso dizer assim, à onda, né? Não sei se vocês chegaram a fazer experimentos em laboratórios de eletricidade aplicada, né? Provavelmente sim. Mas nesses casos, o que acontece? A gente tem o que a gente chama de esse movimento ondulatório praticamente aí da corrente, né? Ela oscila de maneira alternada, senoidal. Experimentos com osciloscópio dá para ver isso bem claramente, né? Então ela tem essa característica, né? A corrente elétrica alternada ela vai induzir uma vibração no cristal, né? Na mesma frequência da corrente, né? A corrente alternada ela vai ter a frequência dela. Né? Esse princípio é utilizado na geração e na recepção do ultrassom. Quando a gente aplica corrente alternada de alta frequência no cristal piezoelétrico, ele vibra na mesma frequência, gerando ultrassom. Né? Então, a geração do ultrassom, a gente vai gerar ultrassom, né? Lembrando que a onda sonora aqui ela vai ser originária de uma vibração. Essa vibração vai ser causada pela corrente alternada que foi aplicada no cristal. Então, eu vou aplicar uma corrente alternada no cristal, o cristal vai vibrar, produzindo ultrassom. Né? Como está escrito aí. Né? Isso na geração do ultrassom. Na recepção acontece o inverso. O ultrassom faz vibrar o cristal, gerando um sinal de resposta, um sinal elétrico de alta frequência de resposta. Né? Então eu tenho essa característica da piezoeletricidade que nos permite utilizar o ultrassom da maneira que a gente utiliza hoje. Né? No geral, para ensaios não destrutivos, a gente utiliza frequências na faixa de 0,5 a 25 MHz, né? Que são frequências muito altas, né? Muito altas mesmo. Aqui eu estou falando de megahertz já, não estou nem falando de kilohertz, né? Aqui estou falando de 10 elevado a 6 Hz, né? Ou seja, de 500 mil Hz até 25 milhões de Hz, é muita coisa. Algumas vantagens do ensaio de ultrassom. Eliminar a localização precisa das descontinuidades existentes nas peças.
sem processos intermediários, né? Ou seja, não precisa revelar um filme, no ensaio mesmo eu consigo identificar, localizar as descontinuidades. Eu vou ter uma alta sensibilidade ao detectar pequenas descontinuidades, né? Consigo limitar até mesmo qual o tamanho mínimo para eu considerar aquela descontinuidade um defeito, né? Nesse tipo de ensaio. A maior penetração para detectar descontinuidades internas da peça, né? Então eu consigo penetrar na peça inteira, né? Dependendo da... É claro que peças gigantescas querem equipamentos maiores, né? Só que eu consigo ter uma penetração maior, eu consigo entender mais como é que está aquele núcleo da peça. Respostas imediatas, né? Pelo uso do equipamento eletrônico. O equipamento eletrônico consigo ter uma resposta imediata, né? E essa característica anterior que eu comentei, de penetração do ultrassom, é muito importante, porque imagine o seguinte, né? Às vezes, no próprio processo de fabricação, na fundição, por exemplo, eu vou ter algum tipo de vazio no interior da peça. Esse vazio pode ser o ponto de início do surgimento de uma trinca, né? Pode ser esse ponto que vai dar início a uma trinca. Então, esses vazios são indesejados, né? E são indesejados, são perigosos, né? Porque às vezes a gente faz um material, a gente produz um material que a gente acredita, né? Produz uma peça que a gente acredita que tem uma resistência alta, só que se ela tiver muitas descontinuidades internas, ela vai ser frágil. Então é perigoso dependendo da aplicação, né? É por isso que a gente tem que utilizar os ensaios não destrutivos para detectar essas descontinuidades internas na peça. Desvantagem do ultrassom. Vocês vão ver aqui que o ensaio ele não é tão intuitivo assim, fácil quanto o líquido penetrante, né? Ele requer bons conhecimentos técnicos do operador. É importante ter atenção durante todo o ensaio, né? É importante que tenha certo cumprimento aos padrões de calibração do equipamento, né? E existe a necessidade de aplicar substâncias que façam a ligação entre o equipamento de ensaio e a peça, que no caso são os acoplantes, né? Então, assim, não basta eu chegar e botar equipamento na peça, tem que fazer uma preparação antes, aplicar uma substância para fazer a ligação entre o equipamento e a peça. Ultrassom é utilizado em toda a indústria para detecção de descontinuidades, tanto em metais quanto em não metais. O ensaio é mais comum fazer em metais, né? Porque a preocupação do vazio é mais forte com metais. Porque, por exemplo, os cerâmicos eles já têm essa característica, na maioria das vezes, de ter vazios. A gente já, quando produz cerâmico, a gente já produz pensando que provavelmente ele vai ter certo grau de porosidade. Muito embora o ideal seja que isso seja bem reduzido, né? Então é mais comum metais, né? O ensaio consiste em fazer com que o ultrassom, emitido por um transdutor, percorra o material a ser ensaiado, efetuando-se a verificação dos ecos recebidos de volta, pelo mesmo ou por outro transdutor, né? Esse transdutor, como eu refiro, é o equipamento, é a parte, né, o componente que vai gerar, vai emitir ultrassom, né, vai gerar o sinal. Né? Então, assim, eu posso ter um transdutor que emite, que capta de volta, eu posso ter um para emitir e outro para ter o retorno. Aqui tem as demonstrações do aparelho de ensaio de ultrassom. Novamente, peço desculpa aí pela qualidade das imagens, né? Porque eu estou me baseando na apostila, né, que eu vou até disponibilizar para vocês. Só que lá a imagem não está muito boa, né? E aliás, elas são boas, só que a qualidade é ruim, né? Que ela explica bem, só que a qualidade é ruim. Mas vamos lá. Aparelho de ensaio de ultrassom tá aí, né? Aqui na direita, né? A gente tem, até botei o mouse aqui em cima, né? A gente vê a peça, né? A peça. O cabeçote, o transdutor do ultrassom, tá aqui em cima da peça, né? Aqui tem a representação dos sinais, né? Do sinal do ultrassom. A gente pode observar que o sinal ele é emitido aqui pelo transdutor, ele vai até a outra superfície, a superfície oposta da peça e volta, né? Então tem um tempo específico para isso. Se tiver uma descontinuidade, como é o caso da S3 aqui, a superfície S3, o que vai acontecer? O tempo que o retorno vai acontecer vai ser menor, né? Então, quando a gente mede esse tempo, a gente vê, opa, ele voltou muito rápido, quer dizer que ele bateu alguma coisa e voltou, né? Então a lógica do ensaio é essa, né? Claro que tem mais detalhes em geral, né?
E de acordo com a posição que essa superfície, né, que essa descontinuidade está aqui na peça, isso é mostrado num gráfico para mim aqui. Como pode ver, eu tenho S1, né, S2, S1 que é o sinal de entrada, é o sinal de emissão, S2 que está lá do outro lado é o sinal de recepção, né, o sinal de retorno, né, que é da outra superfície, e S3 é o sinal do meio, indicando que tem uma descontinuidade no meio. Beleza? Esse é um esquema básico do ultrassom, né? Ou seja, para entender melhor o ensaio por ultrassom, a gente tem que falar um pouco mais do transdutor também. Esse transdutor é chamado geralmente por cabeçote, né? O transdutor, a definição dele, né, mais teórica aí, é o dispositivo que converte um tipo de energia em outro. A gente tem vários tipos de transdutores, né? Microfone, alto-falante, enfim. No ensaio de ultrassom, os transdutores são necessários para converter energia elétrica em energia mecânica de vibração, né, o ultrassom. Então foi o que eu falei antes. Eu vou ter uma corrente alternada que vai gerar uma vibração, né, com a mesma frequência da corrente alternada. Então é o transdutor que faz essa geração do ultrassom na prática, beleza? E também faz a detecção do sinal, né? Ele também recebe uma vibração e traduz aquilo em sinal elétrico, né, que a gente vê naquela tela que eu mostrei antes. A gente tem vários tipos de transdutores, né? Eles são subdivididos em algumas categorias, quanto ao ângulo de emissão e recepção do ultrassom, e quanto à função, se ele é emissor ou receptor, ou um emissor e receptor. Aqui a gente pode ver que o cabeçote ou o transdutor ele fica diretamente ligado na peça, né? Geralmente no ângulo aí de ligado bem à superfície da peça mesmo, né? Meio que paralelo à superfície, tendo até esse contato, né? Através desse contato intermediado pelo acoplante, né? Só que tem algumas situações que eu tenho que aplicar um ângulo, como vocês vão ver daqui a pouco. Quanto ao ângulo, ele pode ser, né, esse transdutor, esse cabeçote, ele pode ser normal ou angular. O normal é aquele que recebe o ultrassom, emite ou recebe o ultrassom perpendicularmente à superfície, ao passo que o angular ele emite ou recebe o ultrassom obliquamente à superfície, né? Obliquamente em ângulo, né? Ou seja, o sinal gerado ele não vai descer perpendicularmente na superfície da peça, ele vai descer com um ângulo. A gente sabe que em alguns casos, como o cordão de solda, que é o melhor exemplo, ele é necessário que eu tenha um cabeçote angular, né? Porque o cordão de solda, eu quero analisar, ele não é uma coisa retilínea, é uma coisa irregular. Aqui eu tenho mostrado embaixo, né, dois tipos de transdutores, a carcaça lá de fora, amortecedor dentro, conector coaxial aqui. Embaixo tem o cristal peso elétrico, elemento de proteção, enfim, aqui na esquerda é um exemplo de transdutor normal, né? Você pode observar que aqui ó, o cristal peso elétrico está totalmente paralelo à superfície, né, para gerar um sinal perpendicular. Ao passo que no outro lado aqui na direita, a gente vai observar que o cristal peso elétrico está angulado, ele está numa certa inclinação, né? Porque o sinal ele vai ser sempre perpendicular à superfície do cristal, né? E no caso não vai ser perpendicular à superfície ao qual o cabeçote está apoiado. Quanto à função, os transdutores podem ser monocristal, que possui apenas um cristal peso elétrico, né? Tem três modalidades, né, esse tipo de monocristal, né? Vocês deu uma bocejada aqui, desculpa, gente. Emissor de ondas ultrassônicas, ou seja, ele é só emissor, o transdutor que é só emissor. Eu tenho um transdutor que ele é só receptor, e eu tenho um transdutor que é emissor e receptor de ondas ultrassônicas. Ou seja, o mesmo cristal ele emite e recebe os ecos ultrassônicos de maneira sincronizada. Beleza? Eu tenho duplo cristal, né? É outro tipo de ultrassom. O mesmo transdutor possui um cristal para recepção e outro para emissão. Então a gente tem essa distinção, né? A gente pode ver que tem dois tipos de cristais, um para emitir e outro para receber, né? Esses são só os tipos de quanto à função, né? Para classificação dos transdutores quanto à função.
As características dos transdutores. Tamanho do cristal peso elétrico, né? Os mais normais estão entre 5 e 25 milímetros de diâmetro. Né? No geral, os transdutores angulares utilizam-se cristais retangulares. A frequência, devido às diferentes aplicações, existem transdutores com frequência de 0,5 a 25 MHz. Os mais usuais vão de 1 a 6 MHz. Né? Então, tem como fazer distinção quanto à frequência. Né? Claro, nível de frequência. Né? Eu tenho amortecimento mecânico. O elemento amortecedor suprime no transdutor todas as vibrações indesejáveis do cristal para trazer certa estabilidade ao cristal. Eu tenho a face protetora, são os elementos de contato com a peça, em que em geral são películas de material plástico. Eu tenho a carcaça, né, o elemento com a forma apropriada para acomodar todo esse conjunto de componentes que eu estou citando aqui antes. Né, facilitar seu manuseio também, né, já que vai ter um técnico operando aquilo. Eu tenho os elementos elétricos, né, que são contatos elétricos ligando o cristal peso elétrico ao elemento de engate do cabo coaxial e a bobina geradora de frequência. Então esses contatos elétricos também são componentes relevantes aí do transdutor. O acoplante é algo muito importante aqui quando se fala de ensaio de ultrassom. Né? O acoplante é aquele elemento do ensaio, né, responsável por gerar um bom contato, né, gerar um bom contato entre o transdutor e a peça. Né? Então é algum tipo de óleo, água, graxa, glicerina que vai gerar o contato entre o transdutor e a peça. Né? Isso aí é para ser colocado antes de colocar o ultrassom. Método de ensaio. Né? Vou falar um pouco sobre método de ensaio. Deixa eu tomar um gole de água. Quanto ao tipo de acoplamento, o ensaio por ultrassom pode ser classificado em 2 grupos. O ensaio por contato direto, né, onde o acoplante é colocado em pequena quantidade entre a peça e o cabeçote, formando a película. Como se fosse aí, de maneira grosseira, não sei se vocês já fizeram ultrassom, né, algum de vocês aí, por algum motivo, fazer ultrassom na barriga, na coxa, perna, braço, enfim. Quando faz ultrassom, vocês já viram talvez a mulher grávida fazendo ultrassom, né? Vocês veem que eles colocam tipo um gelzinho na sua barriga, no seu corpo, antes de botar a máquina de ultrassom. Né? Esse gelzinho é acoplante, é para gerar o contato direto. Né? Te deixa todo melecado aquele gel. É o contato direto, é para gerar esse contato. Né? Então, é como se fosse uma película, um gel, um líquido, uma graxa, um fluido para gerar o contato. O acoplante é isso, beleza? Né? No ensaio contato direto, eu coloco o acoplante, coloco o cabeçote em cima da peça e faço o ensaio. No ensaio por imersão, a peça e o cabeçote estão mergulhados no líquido, né? Que geralmente é água, né? Que aí vai ter um acoplamento perfeito, porque aí o ultrassom vai se propagar pela água, beleza? Aí o ensaio por imersão. A aplicação desse método requer a construção de dispositivos adaptados ao tipo de peça a ensaiar. Então eu vou ter dispositivos adaptados ao tipo de peça. Né? Aqui no caso tem um transdutor, eu tenho um acoplante e tenho a superfície da peça. Aqui na esquerda, né, aquela questão do contato direto. Né? O acoplante está um pouco mais preto, como se fosse um gelzinho mesmo. E aqui na direita tem o modo de fazer por imersão, né, onde eu tenho a peça mergulhada em água e o transdutor que não precisa nem ter contato com a peça no caso. Agora vamos falar sobre a realização do ensaio na prática. Né? Eu estou me baseando, como vocês podem ver, pela nossa Bíblia da Mecânica. Né? O que é a Bíblia da Mecânica? É o Telecurso 2000. Né? Tenho certeza que ao longo do curso vários professores já devem ter mostrado vídeos aí do telecurso, né? Parte de fabricação, tem muito vídeo interessante. Aqui mesmo ensaios eu já comecei a passar e vou continuar passando, porque é um material muito bom, muito didático, né? Mesmo estando velho, é algo que é atual, né? Porque querendo ou não, os princípios do ensaio não mudam. É claro que algumas técnicas podem se tornar mais avançadas, né? Mas o princípio de ensaio não muda. No líquido penetrante, o princípio de ensaio é o mesmo. O ultrassom, o princípio de ensaio é o mesmo. Né?
Isso também vale para o processo de fabricação, né? Usinagem, a tendência é automatizar, mas se eu vou fazer manualmente no torno, dando exemplo, da mesma maneira que vocês aprenderam a usar um torno, se aprenderam, né? Espero que tenham aprendido, estão no terceiro ano, um técnico mecânico aprendeu em 1980. Né? Então é algo que é muito difundido já. Né? Então esse Telecurso 2000 tem muita coisa interessante e é muito didático, é muito fácil de pegar as coisas. Né? Eles vão mostrando tudo, filmando tudo. Né? Então aqui na parte de ultrassom eu tenho dois vídeos. Eu tenho um vídeo que termina aqui, falando desses dois tipos de ensaios, né? Por imersão e por contato direto. E tem outro que é realizando o ensaio, né? Mostrando o que tem que fazer na hora de realizar, a parte de calibração, que é um pouco mais diferente. Beleza? Mas vamos lá então. O ensaio por ultrassom agora, né? Deixa eu só tomar um gole de água aqui. Bom, vamos lá. Desculpa aí a parada, gente. Bom, a gente já viu então que ultrassom é uma onda mecânica que vai se propagar de uma fonte emissora até uma fonte receptora por meio físico, né? Já que é uma onda mecânica, ela precisa de um meio físico para se propagar. A gente viu também que a velocidade de propagação ela depende do meio e do tipo de onda emitido, né? Se é uma onda longitudinal, se é uma onda transversal. Eu mostrei aquela tabelinha mostrando, esclarecendo, né? O que era uma quais eram as velocidades das ondas longitudinal e transversal por vários materiais. Então a gente via claramente a diferença de velocidade de propagação da onda no sentido transversal e longitudinal. Né? E eu falei sobre os tipos de transdutores, né, que são os elementos fundamentais do ensaio. Aqui eu estou repetindo transdutores, mas na prática, cabeçote é o nome que se dá. Né? São importantes porque ele recebe o sinal elétrico do aparelho e converte esse sinal em energia mecânica de vibração, produzindo ultrassom e vice-versa. Né? Agora a gente vai ver as técnicas de ensaio com os diversos tipos de transdutores, né? Ou seja, angular, normal. Né? Eu vou falar sobre equipamento de ultrassom, né? Que é importante também, e ver os detalhes aí da técnica de ensaio. Né? Pelo tipo de transdutor utilizado, a gente pode classificar um ensaio por ultrassom em 4 técnicas diferentes: a de transparência, a de pulso eco, a de duplo cristal e aquela por transdutores angulares. Técnica da transparência. Não havendo descontinuidades do material, o receptor recebe aproximadamente 100% do sinal emitido. Então, se não tiver descontinuidade, ele vai emitir um sinal e vai receber praticamente 100% disso. Quando, nessa técnica aqui, o cabeçote, né, ele emite um sinal e recebe a porcentagem menor de 80, 70, 60% do sinal, quer dizer que tem alguma descontinuidade ali. Né? Essa técnica ela é mais indicada para processos automáticos que envolvem grandes produções. Por quê? Porque eu tenho um transdutor emissor e um receptor. Então fazer o manuseio disso para um operador é mais complicado. Né? Então ela não é apropriada para processos manuais, mas para processo automatizado. Então se tem algum tipo de ultrassom automatizado, provavelmente vai ser por essa técnica de transparência. Né? Por que manual é ruim? O método manual para esse tipo de ensaio é ruim. Primeiro, que tem o cansaço de segurar dois cabeçotes. A face posterior da peça ela pode ser inacessível. Existe a dificuldade de bom acoplamento dos dois lados. Existe a dificuldade de posicionar corretamente os dois cabeçotes. Tem a dificuldade de manusear o equipamento e os dois cabeçotes ao mesmo tempo. Né? Então tem essas dificuldades. Né? O operador teria que segurar dois cabeçotes. A outra face pode estar sem acesso. Tem que ter um bom acoplamento dos dois lados. Tem que posicionar corretamente. Então, além de ser difícil segurar, tem que posicionar corretamente. É difícil manusear tudo e fazer o ensaio ao mesmo tempo. Né? Eu provavelmente utilizaria mais mão de obra do que o normal. Eu tenho a técnica por pulso eco. Né?
No ensaio de tração em processo manual, a gente costuma utilizar o transdutor do tipo monocristal, emissor-receptor, pulso eco, pela facilidade de manuseio e operação. Nessa imagem aqui embaixo já está falando como é que funciona esse tipo de transdutor, né, esse tipo de cabeçote. O que acontece? Ele vai emitir ou vai receber o sinal. Ele vai emitir um sinal, ou seja, naquele gráfico que vai aparecer na tela, vai ter um pico indicando que é a emissão do sinal. Quando chegar na superfície do outro lado, vai ter um pico falando que chegou no final da superfície. E se tiver alguma descontinuidade no meio, vai ter um pico no meio. Né? Então são os 3 tipos de transdutor, de sinais de resposta que a gente pode ter. É possível fazer uma medição precisa quando o cabeçote não está emitindo sinal durante a chegada de um eco. Né? Então a gente pode fazer a medição precisa. Nesse caso específico, as ondas ultrassônicas têm que ser pulsantes para que o cristal possa receber os ecos de retorno nos intervalos de pulsação. Né? Então tem que receber, emitir, receber, no esquema de pulsação. Essa medição precisa que eu me refiro aqui, falando dos casos desse transdutor, é a medição da própria posição da descontinuidade. Né? É fácil entender que, se o pulso emissor bater numa descontinuidade muito próxima da superfície, vai haver um eco retornando antes de terminar a emissão. Nesse caso, o sinal de descontinuidade não é percebido. Tem uma coisa aqui que tem que ficar muito clara. O que acontece? Quando o ensaio de tração ele acontece ao longo de uma superfície, né? Ao longo de uma espessura, por exemplo. Considere uma chapa aí de 10 milímetros. Né? Então o ultrassom ele vai atravessar esses 10 milímetros. Quando chegar na outra superfície do outro lado, eu vou ter o meu retorno, o meu eco. Né? Ele vai retornar um sinal para mim. Né? Então, no meu gráfico, eu teria um pico quando emitiu, um pico lá em 10 milímetros, indicando que está retornando. Só que, se eu tiver alguma descontinuidade muito próxima da outra superfície, eu vou confundir o meu sinal de retorno, meu sinal de retorno da descontinuidade, com o sinal de retorno que o meu limite da outra superfície me dá. Então, nesse caso, vai ser criado o que a gente chama de zona morta, né? Que é uma área próxima da superfície na qual a gente não detecta eco durante o tempo de emissão. Né? Isso vale tanto para outra superfície quanto para a primeira. Né? Aqui nessa telinha a gente consegue ver muito claramente que tem um pico, que é referente ao eco de entrada, né? E tem um pico que é o eco de fundo. Né? Aqui, nesse caso, a zona morta ela é mais relevante aqui na entrada mesmo. Então, defeito superficial, né, ele é até ruim de ser detectado nesse caso, né, utilizando esse método do pulso eco, beleza? Então, acontece isso, né? Mas pode observar aqui embaixo ó, que o sinal de emissão tem uma área ali que ele não vai me dar um retorno, né? É um pico enorme ali que está na entrada, né? Entre o 0 e 1 aí nessa tela. Né? Essa zona aí, que é mais próxima da superfície, é a zona morta. Beleza? Então, a técnica do pulso eco já foi transparência, já foi pulso eco. Agora a técnica do duplo cristal. Né? Para ensaiar a peça com pouca espessura, nas quais se espera encontrar descontinuidades próximas à superfície, os transdutores pulso eco não são adequados, pelos motivos já vistos. Então, no pulso eco, eu não consigo fazer uma análise da superfície. Né? Eu consigo analisar a parte de dentro mesmo da peça. Porém, muitas vezes é necessário analisar superficialmente também. Né? Por exemplo, fadiga ele é um problema que acontece quando tem um defeito superficial. Né? Então, às vezes, a gente quer analisar de maneira mais rasa ali mesmo a superfície. Nesse caso, a gente vai usar um outro tipo de transdutor, o transmissor receptor, TR, por duplo cristal. A zona morta, nesse caso, ela é menor. Beleza? Então, a zona morta, nesse caso, do TR, ela é menor. Né? É o transmissor receptor por duplo cristal. Né? Esses transdutores TR, né, são usados frequentemente para verificar dimensões de materiais e detectar, localizar e avaliar falhas superficiais. Quando eu falo superficial, não é necessariamente na superfície, pode ser um pouquinho abaixo da superfície, né, que a gente chama de falhas subsuperficiais. Beleza? As técnicas com transdutores angulares, elas são mais específicas para situações onde não consigo ter um acoplamento
bom, né? Então aqui embaixo, acho que dá para ver direito, tem um cordão de solda. Ali eu não conseguiria um acoplamento, até pela característica superficial do cordão de solda, né? Eu não conseguiria ter o transistor realmente colado na superfície, né? E nesse caso, então, eu vou um pouco, eu pego o cabeçote, eu coloco um pouco ao lado do cordão de solda e gero o sinal é, com certo ângulo, né? Então eu consigo fazer a varredura ao longo do cordão de solda sem colocar o cabeçote no cordão de solda. Para isso eu uso os transdutores angulares, os cabeçotes angulares, né? Vai possibilitar um bom acoplamento e detecção das descontinuidades, né? No ensaio de ultrassom, o que nos interessa é medir a intensidade do sinal elétrico de retorno, a tensão, recebido pelo transdutor, e o tempo transcorrido entre a emissão do pulso e o retorno do eco. Então eu tenho que avaliar esses dois parâmetros, né? Se eu tiver uma chapa com 50 milímetros de espessura para analisar e tiver que medir o tempo que o som leve percorrer essa chapa, nessa espessura de 50 milímetros, como podem ver nesse cálculo aqui, né, o tempo ele é muito pequeno, 16,8 microsegundos. É um tempo muito pequeno, não tem como medir com cronômetro. Eu tenho que ter um aparelho específico para fazer essa medição. E é nesse caso que a gente vai utilizar o osciloscópio, né? Os sinais elétricos recebidos do transdutor são tratados eletronicamente no aparelho e mostrados numa tela, né? Então, esse osciloscópio ele traduz o que está acontecendo no cabeçote e bota na tela para a gente, né? Utilizando os dados dessa tela, a gente vai interpretar os resultados, né? Então tem um osciloscópio aí relacionado. Na tela, a gente vê na vertical a intensidade do sinal elétrico, no eixo Y, de saída do eco, do retorno, e na horizontal o intervalo entre a emissão e a recepção do pulso, né? Então vai ficar muito claro na própria tela, né, o que é o que, né, onde está tendo a saída do eco, onde está o retorno. Além de operar como osciloscópio, efetuando medições, né, na fonte receptora, o aparelho de ultrassom possui também uma fonte emissora de sinais elétricos para gerar ultrassom através dos cabeçotes, né? Então aqui está mostrando na tela como é que funciona, né? Bem, é um esquema bem básico, né, como está mostrado aí. A gente pode observar que tem no 0 até o 10 aqui. Vamos supor que esse 0 a 10 indica que a peça ela tem 10 milímetros, beleza? Ou seja, em 0 tem o sinal de entrada, né, um eco de geração, um eco gerado, que eu tenho até a zona morta aqui entre 0 e 1 praticamente, que não detecto nada. Lá no 10 tem um outro pico relacionado ao final da peça, ela tem só 10 milímetros, né? E em 5 ali, 6 mais ou menos, tem um pico no meio, que é o indicativo de uma descontinuidade. Então, você pode observar que está muito claro que esse pico no meio aqui ele já indica que tem uma descontinuidade. Beleza? Isso pode ser visto até mesmo aqui na direita, tem mostrando aqui o transdutor pulso eco, né? Mostrando a superfície 1. O sinal que a superfície 1 gera é esse primeiro sinal que está na tela. A superfície 2 é o último sinal aqui, esse último pico, que é até um pouco difícil de ver. E a superfície 3 gera uma descontinuidade bem no meio. Beleza? Então o ensaio de ultrassom de maneira bem simples, é isso. Na prática, esses valores numéricos das medidas que a gente faz, eles não são tão relevantes, né? O que mais importa aqui pra gente é a gente saber fazer comparação, né? Então aqui, comparação e observação. Aqui a gente está observando que tem um pico no meio, indicando que tem uma descontinuidade mais ou menos ali no meio da peça. Beleza? A gente compara aqui nesse caso as alturas e as distâncias entre os pulsos na tela com outros conhecidos, ajustados previamente na calibração do equipamento. Se eu vou falar um pouco depois, que é a parte de classificação entre descontinuidade e defeito, mas é bem relevante também. Então a gente pode colocar novamente o exemplo da chapa de aço com 50 mm de espessura. O procedimento para acerto da escala da peça consiste em ajustar as 10 divisões horizontais da tela a partir de um padrão confeccionado do mesmo tipo de material a ser ensaiado. Nesse caso, haremos um bloco de aço, né? Aqui só para exemplificar a parte de calibração, né? de definir as divisões, né?
Então, considerando uma chapa de 50 milímetros de espessura, né, que são 5 centímetros, a gente tem que saber o que vai significar cada divisão lá na tela, né? Para fazer a calibração, a gente usa um bloco de aço de 100 milímetros, né? Portanto, cada divisão na tela tem 10 divisões. Cada divisão vai equivaler a 10 milímetros, né? Então tinha um 0 até 10 na tela, não tinha? Esse é o número de divisões. Se tiver indicado em 1, quer dizer que tem 10 milímetros de peça, de varredura, né? Se tiver indicado em 2, são 20 milímetros. Se tiver no 10, são 100 milímetros. Né? 100 milímetros dividido por 10 divisões é igual a 10 milímetros por divisão. O valor do tempo ele não interessa pra gente, né? Só que esse tempo ele é relacionado a 50 milímetros de tela, de peça na verdade, né? Isso é a distância entre o pulso de saída e o de retorno na tela. Corresponde a 50 milímetros. Né? Então aqui a gente pode ver o seguinte, né? Novamente, aqui a gente pode ver que, olha na tela aqui embaixo, né? Tela com escala de 10 divisões. A minha peça tem 50 milímetros. Considerando que ela não tem nenhum defeito, né? Aliás, voltando aqui um minuto. Aqui minha tela eu tenho subdivisão de 0 a 10. Né? Cada uma divisão dessa equivale a 10 milímetros, beleza? Então, se eu faço um ensaio com uma peça de 50 milímetros, nessa escala de 100 milímetros, o meu sinal de retorno indicando o final da peça vai ser dado aqui no meio. Né? Então, esse pico aqui no meio ele não é a descontinuidade, ele é apenas o sinal de retorno indicando que a peça acabou. Se tivesse descontinuidade, ela estaria bem aqui entre o 0 e o 5, beleza? E aparecer novamente aí entre o 5 e o 10, né? Que ele está repetindo a varredura. Né? Como a espessura cabe 2 vezes na tela ajustada para 100 milímetros, né? A espessura é 50, aparece mais um pulso na 10ª divisão, que indicando que eu já cheguei novamente no final da espessura. Né? Isso a gente chama de ajuste da escala. Uma coisa importante de falar é que os pulsos, se eu botasse uma escala de 0 até 1 milhão, né, sem defeito nenhum, né, apresentando um pico só no momento que chegasse no final, né, na parte final da superfície, eu ia observar que esses picos iam ficar gradativamente menores, né, porque, obviamente, vai ter uma perda de energia ali. Né. Infelizmente, o controle feito pelo ultrassom, ultrassom quando ele é gerado, a gente faz toda uma aproximação para ele tentar ser unidirecional. Né? Só que a gente sabe que vão ter desvios no ultrassom, vai ter absorção do ultrassom, vai ter uma certa perda associada. Então a tendência é que os picos, né, que os sinais de resposta sejam cada vez menores. Beleza? Agora vamos pensar no ensaio propriamente dito, um ensaio de verdade. Vamos considerar a necessidade de realizar um ensaio por ultrassom em um bloco usinado de aço laminado com dimensão de 80, 80 e 40 milímetros. A primeira coisa a fazer é escolher a técnica de ensaio. Por se tratar de uma única peça plana, ou seja, tem um bom acoplamento, né, dimensões grandes também, né, consideráveis, a gente pode optar pela técnica pulso eco com o transistor normal. Lembrando que se eu não tivesse um bom acoplamento, teria que utilizar um transistor angular. Como a velocidade de propagação do ultrassom é diferente para cada material, a gente precisa de um padrão para calibrar o equipamento. Isso é, para ajustar os pulsos de resposta na tela do aparelho. Nesse caso, nós usamos o bloco padrão V1, em aço, né, o mesmo material da peça. Esse bloco traz marcações para facilitar o ajuste. Né, então a gente tem essa distinção aí. Né. Tem um bloco padrão que vai ser usado para adequar a resposta que eu vou ter relacionada ao material. Então, se eu vou fazer um ensaio no aço, eu tenho que ter um bloco padrão para ajustar o aço, beleza? Aqui está o bloco de calibração, né, com as suas dimensões especificadas. A calibração é efetuada para atender aos critérios de aceitação pré-estabelecidos pela engenharia da fábrica. A gente tem que sempre lembrar o seguinte: descontinuidade do material é normal, completamente normal. Só que é importante para a gente, né, caracterizar o que é
descontinuidade e o que é defeito. A gente tem que fazer essa distinção, beleza? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma descontinuidade lá de 0,02 milímetros. Isso é um defeito? A gente tem que julgar. Geralmente a gente define um valor limite, né? Se a descontinuidade for maior que aquilo, ela é considerada defeito, beleza? Aqui nesse caso a gente define esse limite como 1,5 milímetros, né? Nesse caso específico aqui. Mas isso aí vai muito da necessidade, da aplicação do material, né? Do padrão de qualidade que ele tem que apresentar, enfim. A gente começa a calibração ligando o aparelho, conectando o cabo ao transdutor, né? Ao transdutor e ao aparelho. A gente seleciona a função para operação com transdutor monocristal pulso eco, e são opções que a máquina de ultrassom nos dá. Os aparelhos de ultrassom possuem escalas de medição para ajuste de tela, ou seja, ajuste do tempo de resposta para jogar o pulso na tela, né? Então, vamos a outro exemplo. Se eu determinar lá que a minha escala, que ela é 0 a 10, na verdade, é de 0 até, sei lá, 10 milímetros só, e eu resolvi fazer um ensaio de ultrassom em uma peça de 100 milímetros, eu não vou ter pico nenhum, nem aquele que indica que chegou no final da peça. Porque na tela eu vou mostrar só os primeiros 10 milímetros, e a peça tem 100. Então não seria possível ver isso, né? Isso na tela. Então a calibração é importante para a gente conseguir ver as coisas, né? É importante que o tamanho que a gente dá, na escala que a gente dá, de 0 a 100, por exemplo, ela seja sempre maior do que o tamanho da peça que eu vou analisar. Beleza? Aquela questão, se você tem lá vou chutar aqui, tá? Uma régua, que mede de 0 até 25 centímetros. Você quer medir um negócio que tem 40 centímetros. Essa régua vai servir? Não vai. Né? Vai chegar numa espécie de fundo de escala dela, entre aspas. Né? Beleza? As escalas podem ser essas, de 0 a 50, 0 a 100, 0 a 200, 0 a 500, 0 a 1000. Lembrando que essa escala é dividida lá pelo número de divisões da tela mesmo, né? Esse fator K ali. Né? Aqui a gente tem essas escalas possíveis, né? Só para mostrar. Mas outra coisa importante falar é o seguinte. Vamos lá, eu tenho uma peça de 80 milímetros. Eu não posso usar uma escala de 50. Se eu usar uma escala de 50, eu não vou nem ver a parte final da peça. O pulso ele não vai aparecer para mim na tela as descontinuidades que estão entre 50 e 80 milímetros. Então eu uso 0 até 100, beleza? Ou de 0 até 200, 0 até 500, qualquer um que seja maior, beleza? Para a peça em questão, a gente pode selecionar a escala de 0 a 100 milímetros. Né? Se a tela possui 10 divisões, cada divisão vai ter 10 milímetros, é o fator K que a gente está conversando aí. Que aquele numeral de 0 até 10 ali, cada um vai indicar 10 milímetros de distância. O passo seguinte é acoplar o transdutor sobre o bloco padrão na espessura de 25 milímetros. Né? Eu faço o acoplamento ali. Né? Nessa espessura de 25 milímetros devem aparecer na tela 4 pulsos, né? Porque na escala de 0 a 100, 25 milímetros cabe 4 vezes, beleza? Então o número de pulsos ele é igual à escala de profundidade em relação à espessura de calibração. A escala de profundidade é 100 e a espessura de calibração é 25. Né? Deixa eu voltar aqui. Isso aqui, gente, é pro caso do bloco padrão, tá? Eu estou calibrando ainda. A minha peça mesmo ela tem 80. Né? Tá até escrito aqui bloco padrão. Até voltei lá para mostrar a espessura, mas está escrito aqui já que esse bloco padrão. Para conseguir a melhor precisão da escala, a gente deve ajustar os pulsos nas seguintes localizações da tela. O primeiro pulso em 25 mm, o segundo pulso em 50 mm, o terceiro pulso 75 mm, o quarto pulso 100 mm. Isso vai ser representado em posição na tela entre 2,5, 5, 7,5 e 10. Beleza? A escala para peças de aço de até 100 mm está pronta e calibrada, então, nesse caso. Né? Essa escala já está definida. A sensibilidade da resposta ela tem que ser ajustada também. Esse ajuste é feito através de sinais atenuados. Né?
que vai acontecer? Só para retornar aqui, depois que eu faço a definição aqui da escala, a máquina já está pronta para trabalhar, né? Só que aqui eu tenho um outro tipo de necessidade. Como eu falei, a gente tem que determinar um limite acima do qual, de tamanho, né? Acima do qual a descontinuidade vai ser considerada como um defeito. Para isso, a gente pode tomar como referência um corpo de prova conhecido em aço, com furos propositalmente efetuados com 1,5 mm de diâmetro, que é a referência. Que a nossa referência foi determinada antes, tá? Isso não é uma regra, beleza? Né? Então a gente vai pegar uma referência, um corpo de prova, que vai ter furos de 1,5 mm. Né? A gente vai fazer um ensaio nessa referência, nesse corpo de prova, e vai traçar o que a gente chama de curva de atenuação. Né? Que é isso? Essa curva de atenuação ela vai mostrar para a gente qual é o tamanho aceitável aí de picos que vamos indicar aquele limite de 1,5 mm. Né? Então vamos lá, para deixar mais claro. Eu vou traçar essa curva, como se eu fizesse um ensaio num bloco padrão que já tem as descontinuidades com 1,5 mm. Eu olho o resultado e vejo que tem vários picos. Né? Eu vou traçar uma curva passando pelo pico mesmo de cada um desses pulsos mostrados aí. Tem 1 em 2, 1 em 4, 1 em 6, 1 em 8. Como está mostrado aqui na imagem, que não está muito boa, a gente tem uma curva que dá para ser traçada, beleza? Essa curva é o seu limite. Qualquer pico que eu fizer na minha peça que eu quero medir mesmo, qualquer pico que eu ver que ultrapassar o valor dessa curva, vai ser um defeito. Beleza? Né? A gente traça o que a gente chama de curva de atenuação do sinal em função da espessura da peça, de modo a termos uma intensidade de sinal suficiente mesmo para os furos localizados próximos à face inferior da peça. Né? Então a gente adapta a curva sobre a tela no aparelho e inspeciona o bloco de aço. Beleza? Então esse aqui é o último passo antes de fazer a inspeção de verdade. Né? Não sei se já falei nas outras aulas, mas ensaios não destrutivos muitas vezes vêm como técnicas de inspeção. Beleza? Outro nome, né? Inspecionar mesmo. Aí, vejam lá, a gente vai fazer a localização das descontinuidades. Estou realizando um ensaio. Acoplei o cabeçote sobre a peça e vou ter a resposta lá na tela. Né? Aqui tá ruim de ver, mas está mostrado S1, S3, S4 e S2. S2 está mais ou menos em 80, né? Mostrando que é a espessura da peça. S1 é o eco de entrada, S2 é o eco de retorno. Beleza? S3 e S4 são duas descontinuidades. Né? Só que S3 tá... Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. S4, na verdade, ele está abaixo da linha de atenuação. Isso quer dizer que tem uma descontinuidade ali, só que essa descontinuidade ela é apenas uma descontinuidade. Agora, S3 ela é uma descontinuidade que a gente consegue qualificar como defeito, porque ela está ultrapassando a linha de atenuação. Beleza? Então a gente tem isso aí, a gente tem essa forma de medir. Então o que eu faço? Eu pego o cabeçote, eu acoplo na peça, eu vejo a resposta, já tem minha curva de atenuação pronta, e vejo se tem algum pico ali que está ultrapassando. Exceto os picos relacionados aos pulsos do eco de entrada e eco de retorno. Né? Então, lembrando, mesmo se a peça não tiver nenhum defeito, nenhuma descontinuidade, se ela for perfeita, eu vou ter um pico sendo mostrado lá no início, no 0, e outro no 8, que é 80 mm, por caso da peça que tem 80 mm de espessura. Beleza? O S3 e S4 são as descontinuidades. Depois que a gente faz isso, a gente tem que fazer esse mesmo processo, movimentar lentamente o transdutor sobre toda a superfície ensaiada, fazendo a varredura na peça. Essa varredura é recomendada que seja feita em pelo menos 2 superfícies da peça, para ter uma noção como se fosse 3D mesmo da condição de dentro da peça. Né? Porque dependendo da posição da descontinuidade, se ela está de topo, transversal ou longitudinal, o sinal pode ser maior ou menor dependendo da superfície que a gente está fazendo o ensaio. Então, às vezes, se eu faço numa superfície só,
às vezes aparece um sinal pequeno, dá a impressão que a descontinuidade é besta, pequenininha. Só que a gente faz em outra superfície e vê que é um sinal muito maior, ou seja, uma descontinuidade muito maior, uma descontinuidade muito maior. Beleza? Uma coisa que é importante falar, que não está escrito aqui, é que todo esse ensaio ele é normatizado. Tem normas, tem boas práticas que são passadas, né, dependendo do material, dependendo do tipo da máquina. Isso é uma coisa muito mais específica, né? Esse tipo de, de, de norma, de regra, serve como base para a gente fazer um ensaio, né? Então a gente tem respaldo nesse sentido, beleza? Então essas coisas assim, relacionar qual o tamanho da descontinuidade, o que vai ser o defeito, isso aí geralmente é normatizado, beleza? De acordo com a aplicação também. Como eu falei antes, o ensaio com transdutor normal não é possível sempre, né? Chapa soldada, cordão de solda é um excelente exemplo, onde a gente tem que usar cabeçotes angulares, né? Eles enviam pulsos em determinados ângulos com a superfície do material. Seja 35 graus, 45 graus, 60 graus, 70, 80, enfim. Existem várias possibilidades. Ensaio com transdutor angular, né? O processo inicial de calibração é similar ao realizado por um transdutor normal, então a calibração é feita basicamente do mesmo jeito. A gente usa a escala de 0 a 100 aí nesse caso, K igual a 10, e o transdutor é de 60 graus. Né? Como está mostrado aí na imagem, eu vou usar dois blocos padrão, né, para fazer essa definição da escala. Né? O primeiro procedimento consiste em acoplar o cabeçote sobre o bloco padrão V2, focando o raio de 25 mm. Aqui no caso está usando o bloco V2. Né? Então aqui ele tem um raio específico ali que eu faço esse ensaio ali em cima desse raio. Né? Como vocês podem observar aqui na direita, tem mostrando o transdutor e a peça que está sendo o bloco padrão que está servindo aí para calibrar. Beleza? Como é 25 mm, né, a gente pode ver que tem um sinal ali entre o 2 e o 4, né, um pulso mais alto. Após os ajustes necessários no equipamento, basta inspecionar a peça. Né? Já calibrei, eu faço a inspeção. Aqui você pode ver que o transdutor ele fica na superfície aqui, só que ele não está analisando a superfície logo abaixo dele, ele está analisando a superfície que está inclinada em relação a ele, porque o próprio cristal está inclinado aqui. Então a geração de ultrassom ela não vai ser para baixo, na vertical para baixo, ela vai ser inclinada. Né? Aí tem essa distância S aqui que vai ser calculada, né? Que em relação a uma certa descontinuidade. Isso pode ser calculado usando trigonometria, sem muita dificuldade. Né? Lembrando que isso tudo também geralmente vem tabelado, vem tudo muito bem instruído pela fornecedora da máquina. A gente tem várias possibilidades de ensaio quando eu estou falando de ultrassom com transdutor angular, com cabeçote angular. Né? Então olha esse exemplo aqui. Aqui eu coloquei o cabeçote mais longe. Né? Então olha só, eu emiti o sinal, percorrendo essa linha S1 aqui, o sinal foi refletido aqui, ou seja, teve um eco de retorno, depois bateu na descontinuidade aqui do outro lado. Né? O eco dela bateu na descontinuidade. E quando bate na descontinuidade, ele vai retornar, fazer o caminho de volta. Né? Então isso também pode ser calculado por trigonometria simples. Né? Você deve estar voando nessa parte de trigonometria, né? Já que o Enem está por aí. Né? Pelo que eu me lembro, eu costumava cair bastante trigonometria na minha época, 10 anos atrás. Mas enfim, o importante que é fazer a varredura lentamente e ao longo de todo o cordão de solda, no caso o cordão de solda. Beleza? E bom, a nossa aula de ultrassom foi isso. Né? Eu espero que vocês tenham conseguido pegar como funciona o ultrassom, né? Essa parte de ensaio que é muito prática mesmo, né? Seria mais fácil de ver se a gente estivesse no laboratório, vocês olhando o que eu estou fazendo, né? O que o técnico está fazendo, o que alguém está fazendo. É muito importante a gente ter isso, né? Se não tiver, a gente vai adaptar de igual maneira.
Eu vou disponibilizar para vocês também os vídeos do telecurso, a apostila, para vocês entenderem mesmo, estudarem, verem na prática. Lá no vídeo do telecurso ele mostra fazendo ensaio, que deixa muito mais claro como acontece, né? Então é isso aí, beleza, pessoal? Façam as atividades, façam o resumo, não se preocupem com data lá pro final do mês de janeiro, mas sabem que eu sou muito flexível com isso, né? Então, outra dica, né? Caso vocês esqueçam algum resumo, era para ter mandado até ontem, lembrei hoje. Me manda um e-mail, fala assim, professor, eu esqueci, o resumo tá aqui já, eu costumo aceitar, tudo bem? Eu sei que nesses tempos aí a gente tem que se ajudar também, tá bom? Tenham boas festas, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra vocês. E a gente retorna aí no dia 18 de janeiro, se eu não me engano, né? Então é isso, pessoal. Até mais. Boa semana pra vocês.